Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, continuando aqui, nosso 9º dia de aula de Educação Religiosa 1, é o segundo bloco, nossas aulas estão sendo gravadas, estamos trabalhando agora no capítulo 7, tá bom? Diego, leia para nós, né? O capítulo 7 diz alguns métodos usados por Jesus, né? Alguns métodos usados por Jesus. Vimos há pouco aqui, né, essa parte, falava sobre a arte de ensinar, uma masterclass com o mestre dos mestres. Ele ensinou como nenhum outro. E agora as ferramentas do mestre. Leia para nós, Diego, por favor. As ferramentas do mestre. Vamos abrir a caixa de ferramenta do maior pedagogo da história e descobrir três técnicas atemporais para o ensino que transforma. O poder do concreto, a verdade em cena, a linguagem da alma. Deixa eu até usar uma figura de linguagem aqui. Uma criança, ela aprende por conceitos concretos, tá bom, meus irmãos? Por exemplo, o pai chega e fala assim para a criança de 3 anos, amor, faz logo a comida que eu estou morrendo de fome. Aí vem a criança e fala, não, pai, não morre não. Não é assim? Porque a linguagem da criança é concreta. E nós, depois que vamos crescendo, nós vamos ampliando essa para o mundo abstrato, né? Que morrer de fome é uma figura de linguagem, né? Morrendo de raiva é uma expressão. Então, o que acontece? Mesmo sabendo que nós evoluímos depois de adultos, Jesus usava o poder do concreto. Ou seja, Jesus sabia que essas coisas ficam embutidas dentro de nós, então ele sempre usava algo dessa forma, algo bem objetivo, bem concreto. Para quê? Para que por meio desse objeto concreto, a verdade divina entrasse em cena. E assim ele fizesse as suas aplicações. Então o autor ele vai trabalhar bastante nesse capítulo 7, alguns métodos utilizados por Jesus, que Jesus ele usava muitos objetos ou as coisas, a natureza e o valor dos objetos, mostrando que os objetos eles são muito importantes no nosso ensino. Tem horas, por exemplo, irmãos, que a gente está com uma ideia muito linda de uma aula, mas não sabe como aplicar. E, de repente, está diante de nós o objeto, pelo qual a gente vai aplicar. Se a gente olhar para aquilo que é concreto, a gente consegue extrair ali, quem sabe, uma lição, né? Para a gente poder colocar a verdade em cena e logo aplicar ali, dando essa ênfase da linguagem da alma, tá bom? Primeira ferramenta, o poder do concreto. Leia para nós, Diego, por gentileza. Ferramenta 1. Poder do concreto. Tornando a verdade uma coisa concreta e viva. O valor dos objetos está no apelo à vista. O concreto clarifica o abstrato e fixa o pensamento. 80%. Alguns afirmam que 80% do nosso conhecimento nos vem pelos olhos. Quase que invariavelmente. Lembramos bem mais aquilo que vemos do que aquilo que ouvimos. Existem, claro, essas estatísticas dependem de pessoa para pessoa. Se você foi treinado em ouvir, você reterá muito mais com o ouvido. Por exemplo, né, meus irmãos, eu fui do pregão. Lá no pregão eram 1000 pessoas gritando. Então, nós treinávamos o ouvido o tempo todo. Então, o nosso sentido da audição ele é muito mais aguçado do que a maioria das pessoas. Nós ouvíamos no meio dos ruídos. Então, é comum uma pessoa que é treinada assim ter mais, vamos dizer assim, uma memória, né? Exercitada nisso. De uma forma geral, o poder dos olhos ele é muito mais forte mesmo. Pode ver que a imagem ela é realmente mais impactante. E quanto mais explorado isso, é melhor. Agora, como que você, no ensino, vamos lembrar de Jesus, naqueles dias Jesus não tinha computador, não tinha telão, não tinha retroprojetor, não tinha televisão, não tinha rádio, como que você iria usar isso
de uma forma efetiva, se não por aquilo que estava ao seu redor, ou se não citando algo que todos conheciam. Por isso que Jesus, no momento que ele usa a parábola do semeador, mesmo que ele não estivesse diante de um campo, todo mundo sabia o que era semear, porque fazia parte da história deles. Então perceba o poder concreto. Lembrem disso, irmão, o poder concreto de algo, né? Por isso que aqui, lembram, dentro da matéria de homilética, nós falamos muito sobre a ilustração. A ilustração acaba sendo algo que leva-nos a esse poder concreto, tá bom? Então, continuando aqui, Diego, por gentileza. O mestre em ação, lições que se podem ver. A lição da humildade. Para ensinar sobre a grandeza no reino, ele não discursou, ele tomou um menino e o pôs no meio dos discípulos. A lição do dever. Para responder sobre os atributos, ele não debateu, ele pediu uma moeda e perguntou de quem é esta efígie. Vocês entendem como Jesus, como o Júnior falou há pouco, né? Ele é incomparável, meus irmãos. Mas a gente não tem o que falar de Jesus. Né? Ele sabia aplicar com uma maestria assim exuberante. Ele, para falar de humildade, pega uma criança. E para falar do dever, pega uma moeda. Quer impacto melhor do que esse, né? Tá bom? Então, tem vezes, irmãos, que a gente... guardem isso, irmãos. As grandes lições estão no mais óbvio, no mais objetivo. Tem vezes que a gente não precisa filosofar, viu, meus irmãos? A gente não precisa para o grego, para o hebraico. Deixa eu até dizer uma coisa aqui para vocês. Ontem nós estávamos na igreja, depois do culto, eu fui dar a ceia para o Fabiano, para a esposa dele, porque eles trabalharam domingo, então acontece que quando alguém falta o domingo por motivo de trabalho, eu levo eles até a minha sala pastoral no final do culto de quarta e ali faço de forma privada a ceia. E ali, enquanto falávamos, o Fabiano falou assim: pastor, eu amei a mensagem de domingo, viu? Eu falei: é mesmo, Fabiano? Aí eu disse, né, que essa mensagem foi baseada aqui no material da ideia, né, que o nosso irmão Price dá. E ele fala assim: sabe que eu me lembrei, pastor? Quando você falou de Simão, eu me lembrei daquela expressão do Velho Testamento: ouve Israel o Senhor. No original, irmãos, ali, ouve Israel o Senhor, o seu Deus, é Simeão, ouvir. E aí ele começou, o Fabiano, né, ele gosta do hebraico e do grego, e ele começou a citar, eu falei: puxa, que coisa linda, Fabiano. Aí eu até pensei comigo: se eu me lembrasse disso, ou se eu soubesse isso, tinha usado domingo, né, na minha mensagem. Mas vocês percebam, olha aí, ó, com certeza, na minha próxima ocasião, se eu for dar essa aula ou pregar essa mensagem de novo, eu já tenho mais esse detalhe. Quando eu vou falar de Simão ou Simeão, eu vou lembrar o texto lá de Moisés ensinando o povo de Deus no deserto. Ouve, Israel, Senhor. Porque no original ali tem essa expressão também, como se fosse Simeão, né? Aquele que ouve. Então, percebam, olha como Deus já vinha trabalhando no seu povo, né? Então, ele conhecedor das línguas originais, ele, ao ouvir a mensagem de domingo, mesmo trabalhando, ele estava trabalhando, mas ele ouviu, e ele deu um passo além. E percebam, agora, esse passo além que ele me deu, inclusive ele usou até o termo no hebraico, que eu não me lembro agora, né? Mas o que acontece? Quando eu for falar de novo, eu tenho essa ideia. E essa ideia, para mim, vai ser uma flecha. Estão entendendo como isso é poderoso? É uma coisa. Pastor, mas é uma flecha pequena. Meus irmãos, quem disse que você tem que pegar uma flecha do tamanho de um carvalho para, muitas vezes, acertar um rato? Você precisa de uma flecha pequena. É aquilo. Tem hora que você tem que saber aonde, para matar o rato, você não precisa de uma espada de Golias. Você precisa de uma... né? Você precisa de uma coisa objetiva. Eu percebo, muitas vezes a gente despreza certas coisas. Olha aqui, Jesus não desprezou uma criança para falar de humildade. E uma moeda para falar do dever. Tem vezes que diante de nós está algo como um fato, e a gente fala: isso é muito pequeno. Não ignore. Talvez vai ser a flecha que você vai usar naquela hora do ensino.
que vai marcar o coração das pessoas, tá bom? Então, o mestre, ele sabia usar isso muito bem. Diga, Júnior. É interessante que as 4 biografias de Jesus, os 4 evangelhos, eles tiveram a capacidade não muito humana, mas Espírito Santo, porque aos detalhes que eles trouxeram para a gente, tudo que Jesus viveu, né? Isso, é isso mesmo. Exatamente, Júnior. Ali, né, a gente vê esse lado, né, em Jesus, né? Tá bom? Dependendo se fosse ele, a gente não tinha nada disso, né? Não. Jesus, por isso que ele é incomparável, né, Júnior? Para nós, Jesus ele é incomparável e indescritível, mas nós, como discípulos dele, a gente precisa seguir esse modelo, né? Tá bom? Mas é isso aí. Continuemos aqui, meus irmãos. O texto que o Fabiano ontem me disse é Deuteronômio 4, 6, que diz: Ouve, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. E aí vem: amarás, pois, o Senhor. No hebraico, essa expressão é aqui, ó. Deixa eu pegar para vocês, samá, chamar, chamar. Então, dando essa ideia, né? Chamar, que vem daí onde se deriva Simeão, porque chamar no hebraico é ouvir, escutar, dando a ideia de obedecer, né? Então, tem uma outra expressão que o Fabiano até me citou, mas agora eu não me recordo. As áreas das línguas originais é o meu ponto fraco, tá, meus irmãos? Se um dia vocês me verem falando as línguas originais, discursando, ensinando, é porque o Espírito Santo me capacitou para isso, porque é o meu ponto fraco. Eu sou um profundo admirador, mas não é a minha área, né? Não é a minha área. Tá bom? Então, continuamos aqui. Ferramenta 2, pode ler para nós, Júnior? Ferramenta 2, por favor. Ferramenta 2, a verdade em cena. Reconstituindo a verdade em vez de apenas descrevê-la. O princípio do aprender fazendo, a dramatização engaja a pessoa por inteiro. Pensamento, imaginação, sentimento e vontade. Transforma ouvintes passivos em participantes ativos. Aqui, mais uma vez, né, meus irmãos, é aquilo que o mestre faz conosco. Faça, regace as mangas e ponha mãos à obra. É isso que a gente tem que ensinar as pessoas. O evangelho é isso. Cada um fazendo, né, porque dessa forma a gente realmente pratica. E é na prática que a gente aprende, né? E aqui, meus irmãos, mais uma vez, né, já que a régua do mestre é muito elevada, tem assim uma cobrança de você de dar o seu melhor, mas saiba que como professor, a gente não vai chegar nessa régua perfeita como Jesus chegou. Ou seja, cobre-se, mas aceite que tem horas que nós iremos errar. Ora iremos errar porque somos finitos, ora iremos errar porque estamos aprendendo. Não tenha medo de errar, nesse sentido de eu estarei tentando acertar. Tá entendendo? Sabe aquele medo que nos paralisa? Não tenha o medo que te paralisa. Vá fazer. Se errar, peça perdão, seja humilde. Irmãos, me desculpem aqui, né? Eu pensei de fazer assim, tentei, mas eu vi que não foi tão bom. Vamos aprender aqui, porque nós estamos numa progressão. Por isso que o apóstolo Paulo vai nos desafiar para que a gente desenvolva a nossa salvação. Tá bom? O mestre é o mestre. A régua é muito elevada para nós. O ensino dele é muito elevado. Ele não errou. Nós estamos crescendo, tá bom? Podem ver que os apóstolos representam bem esse papel entre nós, tá bom? 3, Júnior, leia para nós, por gentileza. O mestre em ação, dramas que ensina a alma. Com a voz, os homens pregam o evangelho para o ouvido, e com as ordenanças o pregam para os olhos. Ceia do Senhor. Um drama que representa seu corpo quebrado e sangue vertido para a redenção da humanidade. O batismo. Um drama que representa nossa morte para o pecado e ressurreição para uma nova vida. Podem ver que nessas duas grandes doutrinas bíblicas, que são as duas grandes ordenanças, podem ver que todos nós temos que fazer.
Um ato de iniciação, todo mundo tem que passar. E um ato de reconsagração constante, de lembrança, de memorial, renovação das alianças. Percebam que a gente começa e não para nunca mais, né? Por quê? Porque é o ato daquilo que fazemos. Por isso que o reino de Deus, meus irmãos, é muito mais do que uma religião. É realmente fazermos a obra, né? Nas pequenas coisas e para as coisas maiores. Tá bom? Então, continuando aqui, leia para nós, Júnior, por gentileza. Ferramenta 3, a linguagem da alma. O método que é a consumação de sua arte. As histórias contornam as defesas intelectuais e falam diretamente ao coração. Elas são concretas, memoráveis e profundamente influentes. Os que detestam fatos e argumentos, de bom grado, ouvem histórias. Podem ver que a Bíblia, e aqui não é somente Jesus, a maneira em que Deus se revela para nós. A Bíblia é um livro de histórias, não é um livro catedrático, não é um livro cronológico, um livro exausto. Pode ver que a maneira em que Deus vai se revelando é criativa, é com histórias, porque Abraão estava debaixo do carvalho e o Senhor veio falar com ele. Né? Jacó, de repente, tenta ali, compra a primogenitura, né, do seu irmão por um prato de lentilha e depois negocia a bênção enganando o pai e foge. É história, irmão, é história. E ali foge e ali pega em Betel, deita no travesseiro de pedra e o Senhor apresenta-se para ele e ele vê anjos descendo e subindo e o Senhor diz para ele, percebam, o que é aquilo? É história. É história. Então, a gente tem que aprender a fazer isso, porque isso está tudo na revelação de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Sempre se revelou assim. Quando Deus encarna, que é em Jesus, pode ver que ele contava histórias. Né? E é um método, que é uma linguagem da... Vem cá, meus irmãos, por que o povo gosta de novela, meus irmãos? A vida toda a gente gostou de novela, meu irmão. A novela se tornou ruim para nós, porque ela é uma, vamos dizer assim, nós brasileiros, é muito regada de imoralidade, de coisas ruins. Mas vamos pegar aqui uma temporada boa, né? Um filme bom. Isso, a gente gosta de história, meus irmãos. E, aliás, é até saudável você poder apreciar um bom teatro, um bom filme, uma boa história. Olha o sucesso que os doramas estão fazendo entre os brasileiros. Por quê, meus irmãos? Porque muitas pessoas gostam do momento familiar ali assistindo alguma coisa e o dorama conta a história de um homem apaixonado por uma mulher. Podem ver, não tem tanta imoralidade, né? Nós, latinos, sofremos disso. A gente, não é que não tenha, e também eles não é que eles sejam sacrossanto, mas é menos, né? É muito menos, né? A gente não pode assistir uma novelinha das 6 que só tem depravação. Então, percebam, mas a ideia de contar histórias sempre é uma tá no gênero humano, né? Todo mundo gosta de falar, gosta de ouvir, né? Isso faz parte, tá bom? Leia para nós, Tomé, agora, para a gente, por gentileza, Tomé. O Mestre em Ação, uma história para cada propósito. Para esclarecer a verdade, o bom samaritano, diante da pergunta, quem é o meu próximo? Jesus não deu uma definição, mas contou uma história que se tornou a própria resposta. Para revelar a verdade, o filho perdido. Para responder aos críticos, ele contou 3 histórias que, juntas, apresentam a lição completa sobre o valor do perdido e a alegria do reencontro. Irmãos, olha como o nosso mestre era extraordinário, né? A parábola do bom samaritano é simplesmente inenarrável. Ele conta isso mostrando com o inimigo, né? Com o inimigo do judeu, um bom samaritano. Agora, olha que interessante também aqui, sobre o filho perdido, né? Jesus precisou contar 3 histórias para os fariseus, né? Como eles eram duros de coração, mesmo assim não aceitaram o evangelho de início, né, meus irmãos? 3 histórias. O padrão moral do samaritano diante da religião estatal
Israel. Pois é, então olha que coisa fantástica. Ele não dá uma resposta, mas ele conta uma história. Quem é esse próximo, né? Ele está mais próximo do que vocês. Aliás, ele tem o sangue de vocês. E aqui, né, os críticos, mais uma vez, né? Os críticos. O Senhor conta 3, não conta uma história, né? Percebam o poder da história. Pode continuar, Tomé, para a gente, por gentileza? O mestre em ação. A porta de entrada para a lição, para introduzir a verdade, a parábola do semeador. Antes de explicar os mistérios do reino, ele começou com uma imagem familiar e cativante. Um semeador em seu campo. A história prendeu a atenção e preparou o terreno para o ensino mais profundo. Glória a Deus, né? Então a gente já conhece isso. Pode continuar lendo para nós? Tomé, por favor. A caixa de ferramenta do mestre. O concreto para tornar a verdade visível, a cena para fazer a verdade ser vivida, a alma para conectar a verdade ao coração. 3 ferramentas, um objetivo, um ensino inesquecível. Agora, prestem bastante atenção, irmãos. Eu gostaria de destacar um pouco essa questão aqui. O concreto, a gente já falou, né, sobre a relevância do concreto. Agora, a cena. Eu gostei dessa ideia, né, que foi criada aqui como cena. E o livro-texto ele vai falar bastante sobre a questão da maneira em que Jesus ele apresentava tudo isso de forma dramática. E por que eu quero destacar isso aqui com vocês, meus irmãos? Porque o que acontece? Muitas vezes a gente acha, né, que a dramatização ela não é algo tão importante. E me permitam agora aqui falar um pouco, e vou até passar rapidamente aqui para o livro-texto. Olha só, vou passar para o livro-texto, irmãos. O livro-texto, no capítulo 7, no item 2, quando fala sobre a dramatização. Quando a gente fala sobre a dramatização, me permitam usar aqui uma figura de linguagem que vocês nunca mais vão esquecer. Quando a gente ouve um irmão pentecostal pregar, um verdadeiro pentecostal, tá, irmãos? Eu estou falando aquele pentecostal fervoroso. Tem dramatização ou não? Vamos pôr aqui um pregador bom ou uma pregadora, mas que sabe usar as emoções, mas que usa principalmente a palavra. Usa principalmente a palavra. Eu gosto muito de ouvir a missionária Camila Barros. A minha esposa falava, ai meu pai, como ela grita. Eu falei, ela grita, amor, mas ela tem conteúdo. Ô bichinha para ter conteúdo. Eu amo ver aquela mulher pregar. Por quê, irmãos? Ela tem uma oratória brilhante, ela grita mesmo, é o perfil dela, ela é estabanada, ela até foge, né, dos padrões de, vamos dizer assim, daquela delicadeza feminina, no sentido de, né, pentear o cabelo, arrumar o cabelo, como as mulheres. Ela sapateia, ela pula, se ela precisar gritar, ela grita, tira o microfone. O que eu quero usar? Mas ela tem conteúdo, ela aprendeu. E se você for conhecer a Camila desde o início, quando ela era uma pregadora iniciante, e hoje, você vê que ela evoluiu, ela cresceu na sua profundidade. Ela viu que o grito pelo grito e o drama pelo drama, sem conteúdo de Bíblia, não te dá sustância. E ela, né, que Deus conserve ela assim, muitos outros pastores pentecostais. E por que eu estou usando eles agora, irmãos? Porque, irmãos, os pentecostais, na sua essência, eles não são ali artísticos. Mas vocês, aonde convir comigo que a oratória, ela é um momento de técnica, mas ela também é um momento de arte. Ou seja, ela é algo que você precisa fazer bem, mas você precisa apresentá-lo bem. E na questão da dramatização, percebam, irmãos, aqui, ó, colocando aqui, quando eu falo dramatização, eu não estou querendo ir para o lado mais teatral, tá? Eu estou querendo dizer o seguinte, saber colocar a voz, como eu já mencionei para vocês, é importante. E Jesus, ele fazia isso muito bem. E ele falava muito bem, e ele contava as histórias para chamar a atenção. Então, essa questão da dramatização, ela é muito importante numa aula.
ela é muito importante para que a gente possa realmente captar a atenção dos nossos ouvintes. Muitas vezes a gente perde, né, vamos dizer assim, muito, porque a gente não sabe usar da dramatização. A dramatização ela é importante, né? E aqui o autor ele coloca essa frase aqui, ó, aqui, esse parágrafo. Aqui, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Opa, só mudar. Não foi para vocês, né? Não mudou. Não sei por que razão não mudou. Deixa eu ver se vai mudar agora. Não está mudando. Não tem problema. Na página de número 77? 80, né, no livro texto, né? No meu livro é 80, tá? É que aqui para você. Da parábola. A dramatização é 78 para mim. Mas nessa parte, um pouquinho para cima, logo no ponto 2, deixa eu ver se eu consigo agora mudar aqui para vocês. Não estou conseguindo. Não tem problema. Não tem problema. Não sei por que razão, não está mudando aqui para vocês, né? Seria essa parte aqui. Eu vou só citar aqui para vocês, ó. Fazer a leitura agora. Aqui, ó, foi. Agora foi. Dentre outras atividades dramáticas que caracterizam o ministério do mestre, encontra-se o caso de expulsão dos mercadores do templo. Mateus 21, 12, 16. Jesus viu que os judeus estavam abusando do privilégio de vender animais e aves para os sacrifícios àqueles que não tinham, e estavam fazendo aquilo para se locupletarem do que para servirem ao povo. Aquele episódio quando Jesus derruba as mesas, irmão, ali foi também uma lição, regada de dramas. Imagina você ser discípulo de Jesus. Jesus entrando no templo e falando, derrubando ali, né, as mesas, dizendo palavras duras. É um momento assim bem antagônico, que foge um pouco aquele lado doce da pessoa de Jesus, mas ele estava trazendo zelo para a casa do Pai e também estava ensinando os seus apóstolos, discípulos e os seus opositores que estavam fazendo da casa de Deus um comércio. Percebam, cada momento de drama, ou seja, até mesmo nas coisas mais espontâneas, o Senhor ele utilizava, né, de uma lição muito poderosa. Eu sei que a gente não vai fazer isso da mesma forma, mas o que eu quero dizer com isso, que numa lição que a gente dá, seja ela qual for, a gente saber usar bem essa questão da dramatização, porque isso daqui é importante numa boa aula, tá bom, meus irmãos? Só quis dar aqui esse destaque, né? Porque, voltando aqui para o nosso slide, podem ver que Jesus, por várias vezes, como na mensagem do semeador, parábola da ovelha perdida, o bom samaritano, o drama sempre vai acompanhar a cena, né? Quando a gente está lendo a Bíblia, a gente vê um cenário. A maneira em que os escritores escreveram a Bíblia, a gente vê um cenário. Isso é uma habilidade daquele que ensina. Aquele que prega, mas aquele que escreve também, tá bom? Diga, Júnior. O caso de Jesus é um diferencial, né? Porque mesmo que tenha uma conotação dramática de Jesus, isso está dentro do contexto da realidade. Não é uma coisa que premeditada. De repente, eu vou para um público, eu vou começar a gritar num apelo emocional, meu drama, da ênfase de poder. Eu vejo que muitos pentecostais têm essa temática. Mas aí eu quero aqui abrir uma licença, Júnior, e aqui dentro dessa licença dizer que quando nós fazemos isso pela motivação correta, com o equilíbrio correto, não está errado. Não está errado. O problema é quando eu quero atingir a sua emoção para os meus propósitos. Mas quando a gente faz isso debaixo de muita oração, de muito cuidado, de muito zelo à palavra, e a gente consegue pôr aquele ensino, e a gente bota o nosso coração, a gente também, eu diria, pode utilizar disso sem ir para os exageros, porque aqui entra uma coisa que é importante, que é o equilíbrio, irmãos. Eu sei que os nossos irmãos pentecostais, eles acabam exagerando muito para a emotividade,
Mas nós, que gostamos do ensino, também exageramos muito para a intelectualidade. Muitas vezes a gente fica muito dentro da intelectualidade e a gente não põe emoção nenhuma. Também está errado. Porque aí uma intelectualidade mais acadêmica. E quando a gente vai ver a Bíblia, ela tem esse equilíbrio. Nos profetas é esse equilíbrio, nos patriarcas é esse equilíbrio, no Novo Testamento é esse equilíbrio, nas poesias é esse equilíbrio. Então o equilíbrio é fundamental. O ruim é quando a gente vai para os extremos, ou do humanismo, ou do emotivo, do emocionalismo. Mas a gente saber, por exemplo, vamos pegar um exemplo, Júnior. Nós estamos aqui numa mensagem, né, de evangelismo. Quando a gente se lembra da nossa conversão, e a gente bota a emoção ali, não tem nenhum problema. A gente está sendo genuíno. De onde Deus nos tirou, o que Ele fez na nossa vida. O problema é quando eu sou capcioso e quero usar do emocionalismo para atingir os outros, e não uso da Bíblia. Aí que está o problema. Mas eu sei que é uma linha muito tênue. Mas eu quis aqui usar a questão da cena e da dramatização que o livro comenta para dizer que nós precisamos explorar isso, com os devidos cuidados, com o zelo, porque isso faz parte também de um bom ensino, tá bom? Foi só isso, tá bom? Para a gente poder atingir a alma das pessoas, né? Para conectar a verdade ao coração. A gente tem que falar ao coração, meus irmãos. Hã? Isso aí, muitos usam da técnica. Você se lembra? Isso, quando o Collor de Mello saiu a candidato, ele tinha uma técnica muito emotiva, né? A questão emocional. De que usando da oratória, da técnica da persuasão, isso acaba fomentando essas questões. Sim. É onde entra a neurolinguística, né, Júnior? Isso. Mas agora, deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês, irmãos. Olha, com toda a tranquilidade do meu coração, toda a minha preparação para o ministério foi só em seminário e a vida na prática. Eu já ouvi várias vezes, vários amigos meus falando, você fez neurolinguística? Não, nunca fiz. A única coisa que eu procuro fazer é botar meu coração naquilo que eu estou fazendo. E pode ver, meus irmãos, quando a gente bota o coração no que a gente faz, é diferente. A gente põe um pouco da nossa alma naquilo. Então, o que é o estudo da neurolinguística, segundo os especialistas? É você dominar isso de uma forma técnica, persuasiva. Diante de Deus, qual que é o meu grande desejo? É converter as pessoas assim como eu fui convertido. E aí eu me entrego a isso. Pode ver, irmãos, não tem coisa mais odiosa do que ouvir alguém sem emoção. Agora, se eu uso da emoção de forma errada, mas se eu uso da emoção da forma correta, não tem problema. Como que eu vou saber discernir isso? A palavra de Deus vai nos conduzir. O modelo de Jesus, dos apóstolos, dos profetas. Agora, é claro também, tem uma característica aqui. Cada pessoa é de um tipo. Umas são mais emotivas, outras são mais racionais. Por isso que, lembra no meu primeiro bloco, eu falei, cada um tem que seguir o seu DNA. Nós somos latinos, meus irmãos. Latino é latino. Oriental é oriental. Cada um tem um DNA. Então, a gente tem que seguir o nosso DNA. E também, como eu disse, não existe certo e errado, né? Eu, por exemplo, irmãos, sempre tive o Enéas Tonini e o Russell Shedd como dois exemplos para mim no meu ministério. Mas o Enéas Tonini é um avivalista. Era maravilhoso ouvir o Enéas Tonini pregar. Mas para mim também era maravilhoso ver o Russell Shedd pregar. Só que o Russell Shedd pregava como se estivesse dando uma aula. Ele não falava com emoção. O pastor Enéas Tonini tinha um vozeirão, meus irmãos, que nos abraçava. Então, assim, cada um tem um DNA. E aí, quem está certo e errado? Então, por exemplo, o ruim é quando a gente copia o outro. O importante é a gente se descobrir, se encontrar. Como que você é? Você é mais reflexivo? Seja um reflexivo repleto de unção. Se é mais caliente, mais emotivo? Seja um emotivo com o pé no chão, para você citar a Bíblia e atingir as vidas. Mas aprenda a usar do drama. O drama faz parte, tá bom? Tudo bem, meus irmãos? A gente vai ter que dar uma corridinha aqui, porque ainda tem mais coisas. Vamos lá. Leia, Tomé, leia para a gente aqui. O pastor que usa bem esse modo aí é o Feliciano e o Yosef Akiva, né? Nossa, Feliciano, então. misericórdia.
Mas o Feliciano é um Ele, orador ele, brilhante, meus ele irmãos. dramatiza bem a. E a gente já comentou em outras matérias sobre, fiz até algumas críticas, mas falando sobre a oratória, eles são brilhantes. Agora, irmãos, é assim, a gente tem que ouvir tudo e ter o que é bom, cada um tem que se encontrar. Irmãos, que nem eu digo para vocês, eu procuro ser o melhor daquilo que Deus me fez ser. É óbvio que, irmão, você acha que eu não queria ter o vozeirão do pastor Ernesto Nini? Meus irmãos, vocês não conheceram o pastor Ernesto Nini? Que vozeirão, ele tinha um vozeirão maravilhoso. Quando eu vejo esses homens que têm um vozeirão, eu acho era conteúdo maravilhoso, natural, mas não tem um jeito, né? Mas ele tinha, além do conteúdo, Ernesto Nino, ele tinha aquela emoção nítida natural. O que eu estou falando de pessoas que força. É isso que eu estou falando. Por É isso natural, que quem força, Júlio, quem força não tem vida longa, né? Entendeu? Porque aí você está usando uma performance. Não está morto, né? Quem não tem emoção para falar, está morto. Agora, esses aí são exacerbados. Não, eu também não gosto do exagero, Júlio. Quando eu citei a Camila Barros, foi para mostrar o seguinte: quando ela prega, ela bota muita emoção, ou seja, ela põe drama. É o estilo dela, mas ela tem conteúdo. Pelo menos nesses últimos anos eu tenho visto, e espero que ela continue com conteúdo bíblico, e que Deus preserve ela, né? Porque muitas vezes a pessoa, não digo o caso dela, mas a pessoa começa a se tornar tão famosa, tão ilustre, que começa a ir para caminhos mercadológicos. Espero que não, tá bom? Então, leia para nós também, por gentileza, para a gente terminar aqui. A vez do aprendiz. O mestre nos deu o exemplo. Que ferramentas você usará para tornar a sua lição inesquecível? A sua vez de aplicar as lições do mestre e impactar seus próprios alunos. Não é isso que a gente tem que fazer, meus irmãos? Então, por último... Ensinar como ele ensinou não é apenas transmitir informação, é criar um legado que transforma vidas. Ou seja, é para isso que a gente está aqui, né, meus irmãos? É para isso, né? A gente está aqui exatamente para isso. E agora aqui, tudo bem até aí, meus irmãos? Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo. Né? Então, vamos agora para o próximo capítulo, que é o capítulo de número... estamos agora no capítulo de número... Isso. Isso. É o 8, né? Vamos para o 9, né? Vamos para o 9. Agora é o 9, não é isso? É o 9. Não é o 8? Não, é o 8? No slide está 8 ali. Acho que é o 8. Peraí. Então, peraí, eu acho que eu abri errado, né? 6, 7, é o 8. É o 8, é o 8. É o 8. Então, capítulo 8 agora. Isso, agora é o 8, né? Então, vamos lá. Até aí eu estou me perdendo aqui, meu pai. Agora é o 8, isso. Agora é o 8. Ai, ai. Outros métodos que Jesus lançou mão, né? Aqui, vamos ver os outros métodos de Jesus. Opa, peraí. É isso, aqui é o 8, tá certo. Então, leia para nós, Beatriz. Nunca homem algum falou como este homem, João 7,46. Desvendando a maestria pedagógica do mestre dos mestres. Aqui, olha só, continua para a gente. Jesus não tinha um método, tinha uma oficina. Isso é legal, né? Essa ideia é muito brilhante. Né? Pode ler para nós, Beatriz? Ele nunca se limitou a um único método de ensino. A sua genialidade não estava em uma única ferramenta, mas em saber qual usar, quando usar e por quê. Agora, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, irmãos. Lembrem disso, muitas vezes a gente vai ter 3 ferramentas na nossa vida. 3 ferramentas. O importante é você usá-las bem. Se você, ao longo de uma vida, conseguir 5 ferramentas, Deus seja louvado. Estão entendendo? Muitas vezes a gente acha que, não, eu preciso de 20. Não, meus irmãos. Tem hora que não. Tem hora que não, né? Então, muitas vezes essa humildade, ela é ótima para nós, né? Então, leia para nós, Cia. Nossa jornada, da multidão ao coração. 1. A multidão, a preleção, alcançando as massas. 2. A mente, a pergunta, engajando o intelecto. E 3. O coração, a discussão, transformando o indivíduo.
Percebam que o ensino de Jesus, o ensino ele está ligado mais a algo pessoal. Já a pregação está ligado a algo como a uma multidão. Na multidão, as pessoas ouvem e não necessariamente fazem. No ensino, você ensina para que a pessoa faça. O ideal é unir essas duas coisas o tempo todo, tá bom? Pode ver que muitas vezes a gente está feliz com a pregação do pastor. A pregação é importante desde que a gente põe em prática. Jesus usava de ensino e usava de pregação, essas duas ferramentas, para que todos fizessem, tá? Podem ver que o livro-texto vai mostrar a importância da pregação, da preleção, né, dos discursos de Jesus. Pode ler para nós aqui, Beatriz, por O Sermão do gentileza. Monte ele classifica como ensino também, né? Porque Como? eles eram multidão, né? O Sermão do Monte. Ali tinha um grupo, né? Mas ali é um ensino, é uma grande aula, mas a gente vê como uma pregação, né, Júnior? Mas que é um ensino também, porque ali... Sim, sim. É um ensino. Pode ver que a ideia de toda a pregação é se tornar um ensino, né? Essa é a ideia. Mas o que eu quero dizer, baseado nesse slide aqui, Júnior, que geralmente quando a gente fala uma multidão, a gente está pregando, não é assim? Ah, claro, sim. Então, geralmente, os ouvintes, eles estão satisfeitos por causa da pregação ou por causa do sermão. Como que nós devemos preparar a igreja para aqueles que pregam sempre? Se você prega sempre, você tem que levar a sua congregação a praticar, para que não fique só numa pregação. Porque já que o ensino é algo mais direcionado, ombro a ombro, olho a olho, então você espera o feedback do irmão. Você pode perguntar para o irmão, e aí, irmão, está conseguindo orar? Você deu uma aula sobre oração. E aí, irmão, essa semana você orou? Percebam que na aula é algo mais dirigido. Sim. Na pregação é algo mais coletivo. Mas mesmo quando pregamos, como você disse, Júnior, no Sermão do Monte, foi uma pregação, mas é uma pregação regada de ensino, né? Que quer levar cada ouvinte à prática. Por isso que Jesus é extraordinário. Ele conseguiu dissecar a gente ali e esmiuçar no Sermão do Monte. Pode ver que mesmo hoje, nós lendo o texto de Mateus 5, 6 e 7, é como se fôssemos ministrado a cada letra, né? Hoje, agora imagine ter contemplado o mestre realizar essa grande aula em loco. Foi maravilhoso. Por isso que a igreja, irmãos, ela tem que ter essa multiforma. O pastor prega a palavra, os obreiros e os líderes, em sincronia com o pastor, tratam desse assunto, vão discutindo esse assunto, e juntos todos vamos tentando praticar. Quer dizer, essa sinergia ela é maravilhosa, né? Não tem coisa mais horrenda do que o pastor acabar de pregar uma mensagem maravilhosa e os irmãos no final do culto ficar falando de futebol. Pelo amor de Deus. Ou da novela. Mas essa é uma realidade que muitas vezes acomete os irmãos. Por quê? Porque os irmãos não estão preocupados com a igreja, estão preocupados com o reino. Irmãos, quer uma coisa horrível? O culto acaba, os irmãos não sabem nem se despedir do outro, já quer ir embora para casa. Isso é um sinal que a igreja está precisando de alguns ajustes. Mas isso acontece, a gente tem que saber lidar com isso, porque muitas vezes o irmão está decepcionado com o outro, eles querem fazer ali a obrigação religiosa. Nessas horas, o pastor ele precisa agora usar a palavra, trazendo o povo de volta à comunhão, criar estratégia, ou seja, é ensino, é uma estratégia, é interação, e tempo, irmãos, e oração, irmãos. Nós, seres humanos, não temos um padrão, né? Tá bom? Jesus ele fez o Sermão do Monte para os discípulos, mas o texto de Mateus diz que a multidão estava próximo do discípulo. Sim, né? A gente entende que ali todos estavam juntos, né? Mas foi direcionado ao discípulo, e próximo do discípulo estava a multidão. Sim, é porque a gente lembra que, como hoje, né, Júnior? Pegamos uma grande reunião, uma cruzada. Vai ter a cúpula ali principal que organiza a cruzada e vai ter os outros, né? É mais ou menos isso, né? Tá bom?
Meus irmãos, vamos dar uma pausa aqui para a gente ir para o último bloco, tá bom? Alguma pergunta, meus irmãos? Não? Tá tudo bem até aí? Então vamos dar uma pausa e vamos para o último bloco, vamos tentar correr, tá bom? Vou dar uma parada aqui.